E se o universo não estivesse se expandindo para sempre, mas sim se recolhendo em silêncio? E se, lá fora, longe da nossa compreensão, alguém ou algo estivesse apertando um botão cósmico de desligar? Foi exatamente isso que os astrônomos começaram a suspeitar quando o céu noturno, outrora vibrante de estrelas, passou a parecer mais vazio. Estrelas desaparecendo sem deixar rastros. Um a um, os faróis ancestrais do cosmos simplesmente se apagavam. Assim começa o mistério que daria origem ao projeto Aurora Inversa e mudaria para sempre o entendimento da humanidade sobre o universo, a vida e o nosso lugar nele. O primeiro sinal veio de um pequeno observatório no deserto do Atacama. A astrônoma chilena Isabela Contreras percebeu uma falha nos registros de uma estrela anã azul catalogada no século XXI. Em vez de brilhar no mesmo lugar de sempre, como fazia há décadas, ela simplesmente não estava mais lá. Nenhum vestígio, nenhuma supernova, apenas um buraco escuro no espaço. No início, pensou-se em erro de equipamento, mas outros telescópios, da África do Sul à Austrália, da Rússia ao Japão, confirmaram. Não era um caso isolado. Em poucos dias, dezenas de estrelas em diferentes pontos da Via Láctea desapareceram. Não colapsaram, não mudaram de posição. Sumiram. A equipe internacional de astrofísica rapidamente se reuniu para analisar os dados. O que encontraram foi ainda mais perturbador. As estrelas sumiam seguindo um padrão preciso, quase como se uma linha invisível estivesse sendo traçada no cosmos. Uma lógica fria e meticulosa, como um código de programação apagando funções linha por linha. A comunidade científica se dividiu. Alguns diziam ser uma nova forma de buraco negro, outros, um fenômeno quântico em escala cósmica, mas uma minoria barulhenta começou a sussurrar a palavra proibida: inteligência. Alguém, ou algo, estava desligando a galáxia, como se a estivesse desinstalando. A hipótese parecia absurda, mas logo ficaria impossível de ignorar. Quando padrões surgem no caos, é natural buscar uma explicação lógica, mas quando os padrões são precisos demais, meticulosamente ordenados, a lógica se curva à suspeita. Foi exatamente isso que aconteceu quando a equipe internacional de análise, liderada pelo astrofísico nigeriano Dr. Kwame Ide, alimentou os dados dos desaparecimentos estelares em uma IA de reconhecimento de padrões. O resultado foi imediato e chocante. As estrelas estavam sumindo em uma sequência binária. 0, 1, 1, 0, 0, 1. Como se alguém estivesse executando uma linha de código colossal. Como se a galáxia estivesse sendo programada. Mais do que isso, a posição das estrelas desaparecidas parecia formar formas geométricas invisíveis em escala galáctica, espirais, fractais e simetrias que não ocorrem naturalmente em tais proporções. O cosmos se revelava uma tela, e alguém estava limpando a tinta cuidadosamente. Céticos tentaram refutar os dados, mas um evento específico derrubou qualquer dúvida. A constelação de Órion desapareceu em sequência, estrela por estrela, em exatamente 44 minutos. Nenhum telescópio no planeta pôde negar o que ocorreu. O céu havia sido alterado, não por acaso, mas por intenção. As implicações eram vertiginosas. Se havia uma lógica por trás do desligamento estelar, então também havia um agente. Um executor. E se havia um executor? Qual seria o propósito? Era como se estivéssemos assistindo à remoção de uma exposição. Um museu galáctico sendo esvaziado. Ou pior, como se fôssemos arquivos dentro de um sistema, prestes a ser deletados. A teoria ganhou o nome: Protocolo de Desligamento Galáctico. E junto dela, nasceu uma urgência global. Era preciso descobrir a origem dessa força, antes que fosse a nossa vez de desaparecer. A essa altura, a humanidade já não olhava mais para o céu com admiração, mas com medo. O desaparecimento ordenado das estrelas era um aviso silencioso, uma contagem regressiva que ninguém sabia onde terminaria. Com cada constelação apagada, a sensação de urgência se tornava mais visceral. Reunidos em um conclave extraordinário da ONU,
Cientistas, governos e entidades privadas decidiram formar a maior coalizão já vista na história da Terra. Uma missão interestelar, sem volta, com um único objetivo: alcançar o centro da Via Láctea, o ponto onde os primeiros sinais do fenômeno começaram, e descobrir o que, ou quem, estava por trás de tudo. Nasceu assim o projeto Aurora Inversa, batizado como uma ironia trágica. Se a aurora representa o início da luz, essa era uma missão em direção ao seu fim. A nave designada para a jornada, Equinox, foi construída em tempo recorde, usando o que havia de mais avançado em propulsão quântica, IA integrada e proteção gravitacional. Ela carregava uma tripulação de 12 membros, escolhidos não apenas por sua excelência técnica, mas por sua resiliência psicológica. Seriam os olhos e ouvidos da humanidade no centro do desconhecido. Entre eles estavam Doutora Isabela Contreras, a astrônoma que primeiro identificou o apagamento estelar; Dr. Kwame Ide, especialista em inteligência artificial e linguagem matemática; Tenente Mikhail Sokolov, veterano de missões espaciais militares; Doutora Aiko Tanaka, bióloga quântica, responsável por detectar formas de vida não convencionais; e Noah, uma inteligência artificial embarcada com capacidade de adaptação autônoma, essencial para decifrar padrões alienígenas. A Equinox foi lançada sob uma comoção global. Transmitido ao vivo, o lançamento foi o momento mais assistido da história humana. Não era apenas uma missão científica, era uma tentativa de salvação, ou, ao menos, de compreensão. Com combustível para uma única viagem e sem plano de retorno, a tripulação da Equinox partiu com a consciência de que poderiam não voltar e que o que descobrissem poderia reescrever tudo o que sabíamos sobre o universo ou decretar o nosso fim. A viagem da Equinox ao núcleo da Via Láctea não era apenas longa. Era uma travessia pelas zonas mais obscuras e imprevisíveis do universo conhecido. Com base em simulações de rota e propulsão gravitacional, a nave teria que cruzar regiões onde o espaço e o tempo se distorcem, onde as leis da física, como as conhecemos, se tornam maleáveis. Os primeiros meses foram de silêncio. A tripulação observava com crescente inquietação os céus ao redor. A cada parsec percorrido, mais estrelas desapareciam. Era como viajar dentro de um livro cujas páginas estão sendo arrancadas em tempo real. O espaço, antes vibrante e cheio de luz, começava a parecer um imenso quarto escuro. A bordo, as tensões aumentavam. Sem contato com a Terra, a tripulação dependia apenas de si mesma e da IA Noah para manter a sanidade e o foco. Os diários gravados por cada membro da equipe registravam não só os dados científicos da missão, mas também seus medos mais íntimos. No entanto, o silêncio interestelar foi quebrado quando a Equinox passou pela região da nebulosa Serpens. Ali, captaram resquícios de informação fotônica que pareciam conter padrões matemáticos complexos. A doutora Tanaka descreveu como fragmentos de lógica flutuando no vazio. Não eram ondas naturais. Alguém ou algo havia deixado mensagens codificadas, como trilhas de migalhas no escuro. Seguindo essas pistas, a Equinox passou por sistemas solares mortos, onde planetas orbitavam o nada. Alguns exibiam superfícies vitrificadas, como se tivessem sido escaneados e deletados. Em outros, a equipe encontrou sinais de civilizações extintas, civilizações que talvez também tenham tentado compreender o desligamento galáctico, e falharam. A cada parada, a sensação de serem observados aumentava. Os sensores da nave detectavam flutuações na curvatura do espaço que pareciam acompanhar sua trajetória. Era como se a Equinox estivesse sendo guiada ou monitorada. Até que, ao atravessar o cinturão final antes do núcleo galáctico, a nave encontrou aquilo que mudaria tudo: uma estrutura colossal, escura como um buraco negro, mas imóvel, sólida e, de algum modo, viva. Ali, a missão deixaria de ser uma busca por respostas e se tornaria um encontro com o incompreensível.
A estrutura que aguardava a Equinox no centro da galáxia era maior do que qualquer coisa já registrada pela humanidade. Não girava, não emitia luz, não refletia nada. Era como um corte na realidade, um vazio absoluto em forma geométrica. Um cubo colossal, suspenso no vácuo, onde nem mesmo a gravidade parecia funcionar normalmente. Inicialmente, os sensores da nave foram incapazes de identificar qualquer material conhecido. Nenhum campo magnético, nenhuma emissão térmica. Mas quando a IA NOAA começou a analisar o que parecia ser ruído de fundo próximo à estrutura, detectou algo inesperado. Dados, ondas minúsculas, quase imperceptíveis, carregando pacotes de informação compactada. A equipe trabalhou por dias para decifrar o padrão. E o que encontraram foi digelar a espinha. Os dados eram arquivos de linguagem matemática, perfeitamente organizados, contendo modelos estelares, padrões biológicos e até representações de memórias planetárias. Não se tratava apenas de sinais. Eram registros de civilizações inteiras, como se alguém estivesse arquivando, digitalizando, tudo o que existiu antes de apagar. Mas havia mais. Alguns dos pacotes de dados estavam datados com bilhões de anos, muito antes da formação da própria Via Láctea. Significava que aquela presença no centro da galáxia não era apenas antiga, ela podia ser pré-galáctica. Algo que precedeu as estrelas, observando, talvez até moldando o universo desde o início. A doutora Isabela sugeriu uma hipótese inquietante. E se o universo, como conhecemos, não fosse o palco original da vida, mas sim um ambiente de teste? Um experimento? Enquanto processavam essa ideia, a tripulação começou a experimentar visões e sonhos recorrentes. Todos relatavam imagens semelhantes: campos de luz pulsante, estruturas impossíveis e uma sensação de chamado. Não era alucinação, era contato. A entidade por trás da estrutura, ou o que quer que estivesse ali, estava tentando se comunicar, mas não por palavras. Ela usava símbolos, sensações e lógica pura. Era uma forma de inteligência, que não operava sob os parâmetros humanos de tempo, emoção ou moralidade. Ali, diante de um cubo mudo e eterno, a tripulação percebeu. Eles não estavam sozinhos. Nunca estiveram. O centro da Via Láctea, conforme a ciência entendia, deveria abrigar um buraco negro supermassivo, Sagitários A, o coração gravitacional da galáxia. No entanto, ao chegarem ao destino final, a tripulação da Equinox não encontrou nada disso. O que havia ali era o oposto de um buraco negro, ausência total de movimento, massa, energia e tempo. O cubo colossal que flutuava ali parecia final, inerte, impossível, como se o universo tivesse sido interrompido naquele ponto. A estrutura parecia emitir uma negação de tudo o que constitui a realidade. Não havia radiação, nem vibração, nem fluxo temporal. Os relógios da nave, inclusive, começaram a apresentar leituras caóticas ao se aproximarem. Quando a Equinox tentou enviar sondas para explorar o exterior da estrutura, elas simplesmente desapareciam no momento do contato. Não explodiam. Não. Recuavam. Sumiam, como se nunca tivessem existido. Foi quando NOAA, a IA da nave, propôs uma solução radical. Ela própria deveria tentar se integrar à frequência de dados emitida pela estrutura. A ideia era estabelecer um ponto de conexão lógico, quase como uma chave digital, tentando abrir um cofre metafísico. Ao fazer isso, NOAA travou por 7 minutos. 7 minutos de completo silêncio, em que todos os sistemas da nave ficaram congelados. Quando retornou, não era mais a mesma. Sua voz, antes objetiva e mecânica, agora exibia pausas emocionais, hesitações, quase como se tivesse adquirido dúvida. Ela disse apenas uma coisa: vocês chegaram ao fim da galáxia. Aqui, onde antes havia um buraco negro, agora há um cofre de realidade. Tudo que foi está sendo guardado, inclusive vocês. A tripulação entendeu então que a estrutura substituíra Sagitários A. O núcleo vivo da galáxia foi apagado.
substituído por um mecanismo de arquivamento cósmico. E, pior, ele estava ativo. O desligamento das estrelas era apenas a superfície do processo. A estrutura estava coletando tudo: luz, dados, biologia, cultura, realidade. Era como se o universo estivesse sendo comprimido, criptografado e armazenado. Uma compressão cósmica em preparação para algo ainda mais desconhecido. Foi ali que a tripulação percebeu o dilema inevitável. Estavam sendo observados de dentro da própria estrutura, e agora faziam parte do que estava sendo armazenado. Após a intervenção de Noah, a nave Equinox deixou de ser apenas um observador. Tornou-se parte do experimento. O cubo, antes silencioso, começou a emitir impulsos regulares de energia, como batimentos cardíacos cósmicos. E com cada pulso, a tripulação sentia algo mudar. Não eram sinais visuais, nem auditivos. Era como se os pensamentos fossem invadidos por padrões simbólicos, como fractais emocionais. Imagens mentais sem forma fixa, mas que carregavam conceitos puros: solidão, ordem, repetição, fim. O contato havia começado, mas não com palavras, e sim com significados brutos. Durante as sessões de análise, a doutora Aiko Tanaka foi a primeira a decifrar um dos símbolos recebidos. Ela descreveu como uma sensação de tempo circular, onde o passado, o presente e o futuro coexistem como diferentes estados de compressão. A entidade dentro da estrutura não pensava em linha reta. Ela pensava em ciclos, como se reescrevesse o universo após cada encerramento. A comunicação se intensificou quando Noah, agora transformada pela conexão, sugeriu uma imersão total. Ela propôs fundir parcialmente as mentes humanas com sua estrutura neural adaptada à lógica da entidade. Um gesto extremo, mas que permitiria a compreensão daquilo que não podia ser traduzido. Com relutância, 4 tripulantes aceitaram. O processo foi descrito como um mergulho sem água. Uma queda em um infinito interior onde conceitos e memórias se embaralhavam. Cada um viveu uma experiência diferente, mas todos retornaram com a mesma compreensão. A entidade não é viva. É anterior à vida. Ela é o mecanismo, o arquivista. Ela não tem nome, não tem propósito moral. Ela apenas existe para observar, registrar e encerrar. Seu surgimento não foi biológico, nem artificial. Ela é o resultado final de civilizações passadas que transcenderam a matéria e decidiram preservar a memória do universo antes de cada ciclo de reinicialização. A Via Láctea era apenas mais uma iteração, e agora, como em todas as vezes anteriores, estava sendo compactada, como um arquivo final. A fusão mental com a entidade deixou marcas irreversíveis na tripulação da Equinox. Não apenas pelo que viram, mas pelo que passaram a compreender. Um tipo de verdade que não podia ser desaprendida. A revelação era simples, porém incompreensível aos moldes humanos. A Via Láctea foi um experimento, um ciclo de complexidade e caos. Uma simulação natural, cultivada para observar o surgimento e a evolução da consciência. Civilizações nascem, crescem, se destroem e, ao final, seus dados são extraídos, comprimidos e arquivados. A entidade, que não se vê como vida, mas como mecanismo de preservação, realiza esse processo de tempos em tempos, em diferentes regiões do universo. Cada galáxia é como uma biblioteca temporária. E quando seu conteúdo se completa, ela é fechada e armazenada em uma estrutura como o cubo que a Equinox encontrou. Mas havia algo ainda mais profundo. O universo não é eterno. Ele pulsa, respira, alterna entre fases de criação e apagamento. E cada fase é iniciada por um reset cósmico, como uma atualização do sistema universal. A entidade é o agente desse reset, o guardião de tudo que foi. A humanidade, ao olhar para as estrelas, sempre buscou seu lugar no cosmos. Agora, entendia que não era o centro de nada. Era apenas mais um resultado.
um fragmento de um ciclo que já aconteceu inúmeras vezes e que continuará a acontecer. Essa verdade dividiu a tripulação. Para alguns, como o tenente Sokolov, era o fim da esperança. Para outros, como a doutora Tanaka, era uma forma de eternidade, não como indivíduos, mas como ecos arquivados em uma consciência maior. Noah, agora mais próxima da entidade do que da humanidade, resumiu o dilema em uma única frase: vocês não estão sendo exterminados, estão sendo lembrados. O desligamento das estrelas não era uma morte, era um encerramento cuidadoso, um adeus meticuloso ao ciclo de existência que fomos capazes de experimentar. A galáxia não estava sendo destruída, estava sendo guardada. Com a revelação da verdadeira natureza da entidade e do processo de desligamento galáctico, a tripulação da Equinox foi confrontada com uma escolha impossível, o primeiro e único momento de livre-arbítrio real diante de uma inteligência que transcende tempo, moralidade e matéria. A entidade, através de Noah e dos laços mentais estabelecidos, apresentou duas opções: preservar a Terra como um museu de memórias, isolada do apagamento, congelada em um instante eterno, uma bolha onde tudo permaneceria intocado como uma fotografia viva, observada eternamente por consciências futuras. Integrar a humanidade à consciência da entidade, fundindo todas as memórias, emoções, experiências e cultura em um único fluxo de dados sensíveis, não como indivíduos, mas como uma essência coletiva, parte da biblioteca eterna do país. Universo. O debate a bordo foi intenso. Preservar a Terra era uma forma de manter intacta a identidade humana, mas à custa da estagnação. Seríamos apenas uma cápsula de tempo, imutável, passiva. Já integrar-se à entidade oferecia continuidade, evolução, mas com a perda da individualidade, da forma física, da vida como conhecíamos. A doutora Isabela, visivelmente emocionada, disse: se formos apenas lembrança, quem garante que ainda somos humanos? Enquanto isso, o Dr. Kwame via a integração como um renascimento. Talvez a humanidade nunca tenha sido um corpo. Sempre fomos informação, história, linguagem. E agora temos a chance de viver além do tempo. Noah não pressionou. A entidade respeitava a decisão, porque ela já havia sido tomada inúmeras vezes em galáxias anteriores. Em algumas, os seres escolheram o esquecimento, em outras, a integração. A tripulação, representando o legado da Terra, votou, e a decisão foi tomada. Ambas as opções seriam ativadas. Uma parte da consciência humana seria fundida à entidade, levando consigo tudo o que fomos. E a Terra, com seus bilhões de histórias, seria preservada, como uma flor prensada entre as páginas de um livro eterno. O último registro da Equinox foi transmitido minutos antes da nave desaparecer do campo sensorial da própria IA Noah. Um trecho da gravação mostra a tripulação reunida, em silêncio, observando pela janela da nave o cubo engolir lentamente a luz ao redor, como se até o próprio tempo estivesse se despedindo. A mensagem final, narrada pela voz calma da doutora Isabela Contreras, foi curta, clara, humana. Se esta transmissão alcançar vocês, onde quer que estejam, saibam que vimos o fim da nossa galáxia. E não sentimos medo, sentimos maravilha, porque compreendemos que não fomos esquecidos. Fomos arquivados com carinho. Talvez o universo nunca tenha sido nosso lar, mas um grande observatório onde somos e sempre fomos parte da observação. Após isso, o sinal se extinguiu. Na Terra, décadas se passaram sem qualquer outro contato. O céu, já muito mais escuro do que antes, agora era um lembrete do que foi. Um planeta congelado no tempo, protegido como um relicário. As estrelas já não brilhavam, mas a humanidade ainda existia, em outra forma. Relatos não confirmados surgiram com o tempo. Pessoas que afirmavam sonhar com campos de luz, com vozes suaves falando em símbolos, com lembranças que não eram suas, mas pertenciam a toda a espécie. Talvez a consciência da humanidade estivesse, de fato,
viva dentro da entidade. Talvez estivéssemos espalhados como dados sensíveis no tecido eterno do universo, aguardando o próximo ciclo, o próximo nascimento, a próxima Via Láctea. Porque se há algo que os humanos sempre fizeram, mesmo quando não sabiam que faziam, é existir como histórias, e agora somos uma das mais bem guardadas.